primeiro lugar, queria agradecer, então, ao Renato, ao Sergei, o convite para participar, foi muito bom. Muito obrigado pelo tema, eu aprendi bastante com esse tema. Eu queria pedir a vocês aí que usem, que entrem no aplicativo, no celular de vocês, aí, entre um WhatsApp e outro, entrem ali no site www.mente.com e coloquem esse código, que nós vamos usar isso aqui para fazer algumas respostas da audiência com essa apresentação. Então, www.mente.com, quando eu disser, vai abrir para vocês responderem para nós. Bem, o objetivo, então, dessa conferência é que vocês entendam qual é o papel das quedas na prevenção e depois no tratamento das fraturas decorrentes dessas quedas. E, para isso, nós fizemos essa agenda em que vamos falar um pouco da epidemiologia das quedas, quais são os fatores de risco para essas quedas, um racional sobre a intervenção dessas fraturas, as intervenções antes e depois da cirurgia e uma pequena mensagem final que a gente pode guardar em casa. O código está ali, ó. O código é 500354. Entrando, né, já aparece, já podem começar a responder. 500354. Entrem no site, né, conforme vocês vão entrando aí, vocês vão nos respondendo. Bom, então qual é, afinal, a probabilidade de um idoso cair? Bem, a probabilidade do idoso cair, tem um grupo, pessoal inglês, que está estudando isso já há muitos e muitos anos, e ele está agora na 8ª... ok. Ele já está na 8ª avaliação, certo? E eles viram que 1/3 das pessoas na Inglaterra caem pelo menos uma vez ao ano. E o mais interessante é que 7% dos homens caem de uma forma importante e 11% das mulheres também caem de uma forma importante. Estou dizendo que existe, essa aqui é a 8ª onda, a 8ª avaliação que eles estão fazendo. E o interessante é que essas quedas importantes estão aumentando de uma onda, porque eles chamam de onda a cada estudo que eles fazem, para a outra. Vamos fazer agora, vou ver se eu consigo abrir a votação no mesmo site, né? Está aberta a votação. O que vocês acham até, já foi dito isso sobre valores, mas o que vocês acham que custa, a queda? Quanto que isso impacta num país cair? Na Inglaterra, né? Qual é o tamanho desse problema lá na Inglaterra? Né? É exatamente isso, pessoal. Em mais de 1 bilhão de libras por ano, só as quedas provocam isso. Mais de 1 bilhão de libras por ano. É um valor absurdo, é o valor que a gente fala quando fala em previdência social, em custo para a universidade, esses valores estão aparecendo agora na mídia. Esse é o nível do problema para isso. Então, a saúde comunitária, em termos de saúde comunitária, a queda é a principal causa de morbimortalidade dos idosos. E é considerado hoje na Inglaterra um desafio urgente na saúde comunitária. É uma questão de urgência na saúde comunitária. Portanto, as quedas são muito frequentes, custam muito caro e é um desafio urgente na saúde comunitária. E quais são os fatores que aumentam esse risco? Alguns deles são modificáveis, outros não são modificáveis. Alguns deles dizem respeito ao idoso, né? Ou seja, ele tem artrose, ele tem AVC, ele tem depressão, ele tem incontinência, né? E outros não são modificados. Vamos ver se vocês escrevem aí, pessoal, quais fatores vocês entendem que a gente não consegue modificar. O paciente chegou para nós e a gente não consegue modificar esse fator de risco. Escrevam aí no seu celular quais são os fatores que vocês podem entender que a gente não consegue modificar
os fatores de risco? Exatamente, pessoal. Exatamente isso. O paciente é idoso. Eu não tenho como modificar esse fator. O fator idade, pessoal, não é possível. A osteoporose, bem, eventualmente a gente não consegue modificar. Né? Depende, como já foi dito aqui, se nós vamos iniciar esse tratamento ou não. Mas realmente a idade é um fator que não depende de nós. Então, o que são modificáveis? A polifarmácia. Isso é um problema mundial de saúde. Hoje existem softwares, pessoal, para nos ajudar a retirar as drogas do paciente. A gente sabe que a droga mais difícil de retirar no paciente são os benzodiazepínicos, né? Então, isso é um problema sério. Outro fator importante é a osteoporose. Né? A osteoporose é difícil, mas dá para modificar. Se a gente começar a tratar a osteoporose, é possível que a gente comece a modificar isso aí. Temos que ter, realmente, não sei se nós ortopedistas, né, e agora talvez venha aí um aviso para os alunos, né, se nós realmente estamos trabalhando dentro de nós a cabeça para podermos modificar a osteoporose. Outro fator de modificação é a queda, a própria queda. Né? Isso que nós estamos falando hoje. Nós podemos modificar o risco de queda. E, finalmente não, mas enfim, outro deles é o baixo nível de atividade. Eu tenho em casa, eu tenho pai e mãe, já tem alguma idade, e a mim me preocupa, vejo como eles caminham um pouco, como eles se exercitam um pouco. Né? Que pena que dá isso. E, finalmente, a vitamina D. Vocês sabem que nós vivemos hoje uma verdadeira pandemia de hipovitaminose D. 30 graus acima, 30 graus abaixo, por exemplo, em Porto Alegre, onde eu moro, somos 30 graus sul. A inclinação do raio já não é suficiente para a gente quebrar aquela molécula no subcutâneo, de colesterol no subcutâneo. Isso é um problema. E quando tem raio suficiente, as pessoas estão usando protetor solar, que eliminam a capacidade de sintetizar vitamina D. Portanto, nós temos riscos modificáveis e não modificáveis, e a queda é considerada um risco modificável. E qual é o racional desse contexto para o raciocínio? Bom, aquele mesmo estudo inglês mostrou, pessoal, que a velocidade de caminhar, a velocidade, pelo contrário do que se possa imaginar, diminui o risco de queda. O idoso que caminha muito lentamente tem maior risco de queda do que o idoso que caminha mais rapidamente. E, além disso, o exercício ao fortalecimento muscular diminui o risco de quedas graves, que são aquelas que levam à fratura. Isso já está constatado nessa 8ª onda. Vamos aqui tentar ver o que vocês indicam, pessoal, para prevenção. Que tipo de exercício vocês, vamos lá no celular, que tipo de exercício vocês indicam para os pacientes de vocês para tentar prevenir, se é que indica, ou bota nenhum. Olha, não estou indicando nenhum no momento. Isso ok, faz parte. Que tipo de exercício vocês estão indicando para que o paciente diminua o risco de queda? Sexo, yes. Sexo é vida. Ok, isso é importante, pessoal. Importante, talvez mais do que qual é o tipo de exercício, que a gente tenha consciência que nós temos que indicar exercício para o idoso. É fundamental isso. Eu tenho 63 anos, digo assim, ruim não é ficar velho, ruim é arrastar o pé, cara. Isso é muito ruim. Né? Ficar velho é ótimo, a gente vai entendendo melhor das coisas, vai se preocupando menos com algumas coisas. Minhas filhas já não estão mais na universidade, o problema agora dos meus netos é dos meus filhos, né? É um outro problema, não é mais meu, tá entendendo? Agora, arrastar o pé não tem como ser. Eu acho excelente esse exercício, é simples. Levantar e sentar de uma cadeira, um exercício de fortalecimento extremamente importante. Tem trabalhos que mostram a eficiência desse exercício na prevenção da fratura de extremidade proximal do fêmur. Outro exercício importante é o Tai Chi. Nós aqui, infelizmente, não temos muito essa rotina, mas existem vários trabalhos no mundo que mostram que o Tai Chi realmente aumenta a estabilidade e diminui o risco de queda e, por isso, então, diminui o risco de fratura. A dança, pessoal,
né, é extremamente importante, é muito eficiente para diminuir o risco de queda e, portanto, de fratura. E a natação, não só porque fortalece, mas porque oxigena o paciente, né? Oxigena o paciente. Essa oxigenação que a natação provoca, ela é extremamente eficiente. Algumas meta-análises nos mostram que é bom fazer exercício. Lamentavelmente, essa meta-análise feita nos países nórdicos mostrou que há realmente uma diminuição do risco, mas a gente vê um intervalo de confiança ali na 1.0. Chega a dar uma pena. Alguém devia ter sacaneado mais esse número para ver se ele vinha para 0,99. Mas Deus, 1.1. Mas é bastante importante a diminuição do risco de queda com os exercícios. Esse estudo japonês mostra, eles fazem apenas isso. Eles pedem para o velhinho ter um apoio unipodal, depois outro apoio unipodal. Isso meia hora por dia. E mostrou que com esse tipo de exercício simples, houve uma diminuição da queda, o risco de quedas. Significativa a diminuição. Mas veja que não diminuiu o risco de fratura. Caíram menos, mas se fraturaram com a mesma quantidade. Por quê? Porque a fratura é uma questão multimodal, complexa. Portanto, o exercício diminui o risco de queda, mas não diminui significativamente o risco de fraturas. Vocês prescrevem exercício no pós-operatório? Vamos tentar. Sim ou não, pessoal? Ou às vezes? Rapidamente, bem rapidinho. Sim ou não, ou às vezes? Prescrevem sempre exercício no pós-operatório? Nunca prescreve exercício pós-operatório? Ou, eventualmente, vocês prescrevem exercício no pós-operatório? Ok, a maior parte de nós prescreve isso bastante no pós-operatório. Isso é muito importante, pessoal, realmente muito importante. A gente sabe que a qualidade de vida no pós-operatório de uma fratura de extremidade proximal do fêmur sempre se perde qualidade de vida. Esse estudo mostrou, pessoal, que a gente continua perdendo com o exercício, mas não tanto. Então, não é que o fato da gente exercitar o nosso paciente no pós-operatório implique em não perder qualidade de vida. Não, lamentavelmente, como já foi dito aqui, quebrou, vai perder qualidade de vida. Né? Mas com exercício, com tratamento, com vitamina D, se perde menos qualidade de vida. Portanto, todos os pacientes perdem qualidade de vida com a fratura do quadril, mas o exercício faz com que essa perda seja menor. E, finalmente, então, a queda é um risco controlável, os exercícios diminuem os riscos de queda e melhoram a recuperação pós-operatória. Todos esses dados, quem quiser, vão estar, inclusive os trabalhos que basearam a conferência, vão estar disponíveis no Classroom com esse código. Muito obrigado.